Aula 4. Síntese da Nova Aliança. Os livros apócrifos. Apócrifo é o nome dado a inúmeros escritos produzidos durante o tempo do Grande Silêncio, sendo reivindicados um lugar para eles no cânon sagrado. É bom lembrar que também existem escritos apócrifos produzidos durante o período do Novo Testamento e após. São chamados apócrifos porque não foram considerados inspirados por Deus, como os demais livros da Bíblia. Foi durante o período do Grande Silêncio que os escritos apócrifos se desenvolveram. A palavra apócrifa significa originalmente oculta, escondida ou ainda secreto, mas passou a significar espúrio. Aplica-se genericamente a uma série de livros surgidos no período entre o Antigo e o Novo Testamento, que varia de 11 a 16. Os livros apócrifos do Antigo Testamento são inúmeros, porém, citarei aqui os mais conhecidos. Os livros apócrifos. Primeiro Esdras. Na Vulgata, Terceira Esdras, uma versão grega, escrita cerca de 100 a.C. Segundo Esdras. Na Vulgata, Quarto Esdras, escrito no segundo século a.C., As Visões de uma Era. Tobias. Um romance do tempo do cativeiro de Israel pela Assíria. Judite. Um romance no tempo de Nabucodonosor, escrito cerca do ano 100 a.C. A parte restante de Ester. Acréscimo ao livro de Ester, feito no segundo século a.C. Sabedoria de Salomão. Obra sapiencial, escrito por um judeu de Alexandria, cerca de 100 a.C. Eclesiástico. Parecido com o livro de Provérbios, chama-se também A Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, escrito cerca de 180 a.C. Baruque. Obra escrita no ano 300 a.C. e que dá a entender ser da autoria de Baruque, o escriba de Jeremias. Canção dos Três Jovens.
acréscimo ao livro de Daniel. A história de Susana. Outro acréscimo a Daniel. Bel e o dragão. Ainda outro acréscimo a Daniel. A oração de Manassés. Dá a entender que é a oração de Manassés quando preso em Babilônia. Nota sobre os apócrifos. Os apócrifos são genuínos, mas não de inspiração divina e de autoridade igual à da Bíblia. Não podem ser incluídos no cânon sagrado, por pelo menos 4 motivos. Primeiro, foram escritos no período interbíblico, um tempo em que Deus não levantou profeta. Segundo, Jesus Cristo nunca fez qualquer menção de algum desses livros. Terceiro, os discípulos, de igual forma, não fizeram menção de qualquer desses escritos. Quarto, estes escritos não constam nas escrituras dos judeus. Quinto, os apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica em 1546, no Concílio de Trento. Até então, nem mesmo a Bíblia Católica os possuía. Os livros apócrifos. O ponto de vista evangélico. No geral, a grande maioria dos evangélicos aceita os apócrifos como possuindo material de valor literário e histórico, mas rejeitam a sua canonicidade. Por esta razão, estes escritos têm sido eliminados das modernas edições evangélicas da Bíblia. Os argumentos são os seguintes. A maioria dos primeiros pais da Igreja os consideraram como não inspirados. Não aparecem no cânon hebraico antigo. Quando comparados aos canônicos, os livros apócrifos, por sua qualidade inferior, se revelam como indignos de ocupar um lugar nas Sagradas Escrituras. Síntese da Nova Aliança. As contribuições romanas. O Império Romano inicia-se em 753 a.C. e se estende até o ano 476 d.C., compreendendo 1229 anos. No que tange à história do Novo Testamento, o Império Romano entra na história no ano 60 a.C., quando Pompeu conquista a Palestina, e se estende até o ano 70 d.C., quando o general romano Tito resume o cerco de Jerusalém. O Império Romano permaneceu como o governo supremo da Palestina durante os tempos do Novo Testamento, e a família de Herodes, juntamente com os procuradores romanos, nomeados,
governava sob a autoridade de Roma. Os romanos deram grandes contribuições para o desenvolvimento, fortalecimento e progresso das terras e nações que permaneciam sob o seu domínio, o que de igual forma proporcionou de forma ampla e rápida a expansão do Evangelho de Cristo. Algumas dessas contribuições são: maior unidade política e uniformidade denominada de Pax Romana, paz universal. Sistema monetário unificado. A adoção de uma moeda única facilitou o comércio e proporcionou um maior intercâmbio entre os povos. Foi de uma moeda romana que Jesus se valeu para nos proporcionar uma grande lição. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhes eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. As contribuições romanas.